16 de janeiro de 2026, leitura de Provérbios, capítulo 16. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. Aqui nesse canal nós fazemos a leitura mensal de Provérbios, desde 2023. O livro de Provérbios é um livro que foi escrito pelo rei Salomão e é um livro que foi escrito para trazer conselhos e palavras de sabedoria para que os jovens, pessoas que são inexperientes, pessoas que não sabem como tomar boas decisões, possam receber instrução, conhecimento, informação, orientação a respeito da vida. E tem um livro que diz que se você ler Provérbios todos os meses e colocar em prática durante 2 anos, você começa a tomar decisões mais inteligentes. E esse livro também diz que se você fizer isso durante 5 anos, sempre meditando e colocando em prática os ensinamentos de Provérbios, que você prospera em tudo que você fizer. Então, Provérbios é um livro que traz orientações que fazem a diferença para melhor na vida daqueles que se aplicam no seu estudo, na sua reflexão e principalmente na sua aplicação. Vamos ler aqui Provérbios 16, e Provérbios 16 nos fala especialmente sobre a importância de planejar. Nós estamos no começo de um ano. Hoje é dia 16 de janeiro, nós passamos os primeiros 15 dias. Muitas pessoas fizeram muitos planejamentos e promessas na virada do ano. Disseram que nesse ano vão cuidar mais da sua vida espiritual, que vão orar mais, que vão meditar mais na palavra, que vão se comprometer a entrar em algum trabalho no ministério para ajudar em alguma obra de Deus. E o que você tem feito com essa promessa que você fez na virada do ano? Talvez você fez promessas de que você vai emagrecer e você nem começou, você já procurou uma academia, você já fez o seu planejamento. Talvez você pensou, vou começar uma faculdade. Você, como está esse seu projeto? Você já verificou se realmente tem a ver com você, com as suas habilidades, é o que você quer? Você já procurou alguém que trabalha nesse ramo de negócio? Já conversou com algum advogado, médico, algum pedagogo, algum programador de sistemas para saber se realmente isso que você está buscando tem a ver com você? Essas perguntas que estão sendo feitas aqui nesse começo do vídeo é porque Provérbios 16 fala que nós precisamos fazer planejamentos. Se você não planeja, você muitas vezes fica vivendo sem direção. Mas se você tem um planejamento, você pode traçar estratégias para alcançar aquilo que você está buscando. Vamos começar aqui a leitura no versículo 1 que diz que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Tem muitas coisas que nós preparamos nos nossos planos, nos nossos projetos, que nós pensamos que vai ser algo bom para nós, mas quando nós conversamos com Deus pedindo a resposta da boca dele, aí sim nós temos a certeza de que aquele processo, aquele caminho, aquele plano, aquele projeto vai dar certo. Aqui em Provérbios 16, veja o que está escrito aqui no versículo 25. Há caminho que parece direito ao homem,
mas o seu fim são os caminhos da morte. Muitas vezes, você planeja um caminho que, na sua visão, parece o melhor dos mundos, mas o final são caminhos da morte. Caminhos da morte significa o fracasso, a derrota, a frustração, a decepção. Quantas pessoas começam um projeto e depois, quando entram naquele projeto, pensam assim: eu decidi errado, não devia ter seguido esse caminho. E é sobre isso que o versículo 1 aqui de Provérbios 16 vem dizer para nós: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Peça a Deus que indique se o plano, o seu projeto está alinhado a Ele. Existem planos e projetos que você já sabe que com certeza correspondem à vontade dele. Deus fala na palavra dele que nós devemos cuidar do nosso relacionamento com ele. Ele fala em Mateus capítulo 6, no versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se você começa um plano, prepara um projeto no coração de começar a orar, ler a palavra de Deus e se aproximar dele, o Senhor já tem a resposta na sua palavra. Do Senhor vem a resposta da boca. Vá adiante, meu filho, vá adiante, minha filha, porque eu estou contigo nesse plano. Agora, se você cria um plano ou um projeto que diz respeito a um trabalho, a uma posição, a uma colocação, aí isso é algo muito específico que cada pessoa precisa alinhar com Deus. Se você escolhe um caminho que não é o seu, você pode se frustrar. Conversei com um amigo há algum tempo atrás e ele resolveu investir no ramo de franquia de seguros. Ele fez o treinamento, ele fez o curso e depois de um ano trabalhando nesse ramo de negócio, ele não conseguiu sair do lugar. Ele foi reclamar com Deus e Deus respondeu a ele: eu não te quero nesse negócio. Então ele reclamou mais uma vez: por que o Senhor me deixou entrar nesse negócio? E Deus respondeu que permitiu que ele começasse para que ele aprendesse tudo sobre aquele negócio e se convencesse de que o caminho dele não era por ali. Então, muitas vezes, você fracassa, se decepciona, se frustra em um projeto, porque não é aquele o projeto que Deus reservou para a sua vida. Muitas pessoas começam seus planos sem perguntarem a Deus se é da vontade dele. Então, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Pode até ser que Deus permita que você comece um negócio, pode até ser que Deus permita que você entre em um certo trabalho, em uma certa faculdade, em uma certa situação, mas que aquela situação não é o que Deus tem para a sua vida. Talvez você está começando esse ano com alguma decepção em razão do seu negócio, que de repente você teve que fechar, ou que de repente você
teve que abandonar algum projeto, mas Provérbios 16 está dizendo: busque a resposta da boca do Senhor. Mas como que eu vou buscar a resposta da boca do Senhor? Orando. Diga para Deus: Senhor, eu comecei esse negócio, o Senhor viu quanto esforço, quanta dedicação eu coloquei nesse negócio, quanto eu estudei e não deu certo. Por que ocorreu isso comigo? Me mostra um caminho que o Senhor coloque nos meus pensamentos os seus planos e os seus projetos. Ore dessa forma. Veja o versículo 2. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Quando nós seguimos um caminho, nós acreditamos que estamos no caminho certo, mas às vezes esquecemos de avaliar a nossa motivação. O que motiva você a levar à frente um projeto? Você pode fazer coisas para Deus com a motivação errada. Você pode dizer: vou estudar bastante a Bíblia para poder ter conhecimento e ficar pregando em vários lugares para que eu possa ter acesso a esse ou aquele ministério. Esse espírito de exaltação, de querer parecer ou ocupar algum lugar aqui na terra, é algo que não tem relação com Deus. Agora, uma outra pessoa que diga: eu vou estudar a Bíblia porque eu quero anunciar a verdade de Jesus para ganhar almas para Deus. Esse é o espírito que está alinhado com a vontade de Deus. Uma pessoa pode querer abrir um negócio dizendo: eu quero ser muito rico e vender muito. E outra pessoa pode dizer: eu quero trabalhar no ramo da moda, preparando as melhores roupas, os melhores cortes, para que as pessoas se sintam bem, para que elas sejam felizes, para que elas resgatem a autoestima, para que elas se sintam felizes com a forma como estão vivendo. Perceba que existe uma diferença entre aquele que empreende porque quer servir ao outro com um serviço, com um produto, e daquele que quer apenas ficar rico e ganhar muito dinheiro. Qual é a sua motivação para aquilo que você faz? O versículo 2 fala sobre isso. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor, ele pesa os espíritos, ele avalia a sua motivação. Que hoje você alinhe a sua motivação a Deus. Que a sua oração seja sincera, não como a dos fariseus. Lá em Mateus, no capítulo 6, Jesus ensinou: quando vocês orarem, não sejam como os fariseus, que oram de pé nas sinagogas e com voz alta, para que todos vejam que eles orem. Mas entre na porta do seu quarto e ore em secreto com Deus, que ouvirá você em secreto e que lhe responderá publicamente. Ore a Deus, mas com a motivação certa. Talvez você esteja numa igreja e lá na igreja você é uma pessoa, mas logo que você sai do culto, você acessa conteúdo pornográfico. Ou de repente você tem aí uma pessoa com quem você está em adultério, traindo seu marido, traindo a sua esposa, ou de repente você parece a pessoa mais certa e justa, mas vive mentindo, enganando as pessoas, desonrando um contrato, ou de repente sonegando
impostos no seu negócio na Receita Federal. Existem muitas pessoas que fizeram alguma ilicitude durante muitos e muitos anos, pensando que jamais seriam descobertas. Mas de repente, a verdade vem à tona. E essas pessoas acabam perdendo todo o seu nome, tudo que conquistaram de forma ilícita, deixando para advogados, deixando para o sistema da justiça, perdendo todo o patrimônio que foi conquistado de forma ilícita. Então, avalie os seus caminhos. O versículo 3 diz assim: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Tem uma outra versão que diz assim: confia ao Senhor os teus planos. Tem uma outra que diz: confia ao Senhor os teus projetos. A ideia do versículo 3 é: confia ao Senhor o que você faz. Se você quer cursar uma faculdade, se você quer se casar, se você quer abrir um negócio, se você quer fazer uma viagem, se você quer fazer um intercâmbio e você não tem condições e você pensa assim, não tem jeito. Ao invés de você olhar para os limites, para as barreiras, para aquilo que você não pode, olhe para cima. Olhe para o céu. Aqui no canal, nós estamos todos os dias fazendo uma leitura devocional no livro Café com Deus Pai. No devocional de hoje, nós falamos sobre o Salmo 121. A mensagem desse dia 16 de janeiro de 2026 já foi postada aqui no canal. Fala: deixe de ter uma mentalidade de escravo. E a mensagem fala que nós devemos deixar para trás aqueles pensamentos vitimistas, pensamentos de que não vai dar certo, eu não consigo, não é para mim, eu nasci numa família pobre, eu não tenho condição. E nós falamos que o Salmo 121 diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, se o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra, então eu não tenho que olhar para os meus limites, para as barreiras que os meus olhos estão vendo. Se eu olho ao meu redor, então eu me deparo com muralhas, com barreiras. Às vezes essas muralhas e essas barreiras são invisíveis. É o pensamento de autocomiseração. É aquele pensamento de: ah, eu sou um coitado, eu sou uma coitada. Quem sou eu? Eu não posso isso. Mas em Deus, quando você, vendo aqui o versículo 3, confia ao Senhor as tuas obras, os teus planos, os teus projetos, Deus estabelece os seus pensamentos. É Deus que abre a porta do impossível, do sobrenatural, que mostra e apresenta pessoas a você. Você pode pensar em ir para outro país, para estudar, para fazer um intercâmbio e pensar: eu não posso, mas Deus pode colocar uma bolsa, colocar alguém que se disponha a financiar esse seu estudo no exterior e realizar esse projeto. Você já colocou esse plano nas mãos do Senhor? Talvez você está há muitos anos trabalhando na mesma atividade, na mesma empresa, e entediado, entediada, reclamando e pensando: eu gostaria de trabalhar em tal coisa,
Seja qual for o seu sonho, o seu pensamento, coloque hoje esse plano na mão de Deus e peça que Deus responda, dando uma direção para que você possa ter um ano com mudança. Como nós falamos no começo do vídeo, é dia 16 de janeiro. Estamos começando aqui a segunda quinzena do ano. O que você já fez para levar avante o seu plano, o seu projeto? Prepare, mas coloque nas mãos de Deus os seus planos. Agora o versículo 4. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até ao ímpio para o dia do mal. Esse versículo 4 mostra que Deus ele é organizado. Quando você abre a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1, você lê que no princípio Deus criou os céus e a terra. E que a primeira coisa que ele criou foi a luz. Depois da luz, ele fez a separação entre as águas. Depois, ele formou a terra. Depois, ele colocou os animais. Depois, ele formou o ser humano. Antes dos animais, ele colocou as árvores e as ervas. Ele colocou toda a parte da vegetação. Depois ele colocou os animais para que pudessem se alimentar das plantas e das ervas. E por último, ele formou o ser humano. Então, nós podemos ver dessa leitura de Gênesis capítulo 1, no princípio de tudo, Deus formou as coisas para os seus próprios fins. O sol tem a sua importância de dar o calor e trazer a luz. A lua e as estrelas para trazer a iluminação na escuridão da noite. Cada coisa que existe tem um propósito. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins. Então, se o próprio Deus, antes de fazer tudo o que foi criado, fez um planejamento e ele foi criando as coisas passo a passo, quem somos nós para querer que Deus faça tudo para ontem? A Bíblia, em Gênesis 1, fala que quando ele criou a luz, a Bíblia fala, e viu Deus que a luz era boa, e foi o primeiro dia. Depois ele fez a separação dos mares, e aí a Bíblia fala que viu Deus que isso era bom, e foi o segundo dia. Depois ele fez com que surgisse a porção seca, que é a terra, e viu Deus que isso era bom. Quando você lê Gênesis 1 e vê que Deus foi criando as coisas por etapas, e cada dia ele viu que o que ele tinha feito era bom, nós aprendemos que o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins e que ele foi avaliando passo a passo o que ele estava fazendo. E ele também preparou o inferno para que o ímpio, no dia do mal, tenha um lugar onde ficar. Pode parecer que Deus é cruel, mas na verdade Deus, ele não é cruel porque Deus enviou Jesus para que todas as pessoas possam aceitar a Jesus, receber o perdão dos pecados e receber o céu e a salvação. Mas ele não obriga ninguém a segui-lo. Então era necessário ter um lugar para que os ímpios possam ficar. Então, o inferno também foi criado para que o ímpio receba o lugar que ele mesmo escolheu. Versículo 5. Abominação é para o Senhor todo altivo de coração.
Ainda que ele junte mão a mão, ele não ficará impune. O versículo 5 está dizendo que Deus, ele abomina, rejeita, não aceita aquele que é altivo. Altivo é aquele que se põe no lugar alto, que é soberbo, que é orgulhoso, que é arrogante, que é prepotente, que é presunçoso e que fala assim: eu sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e muitas vezes a pessoa quebra a cara. Quando nós estamos falando aqui em Provérbios 16, no versículo 1, que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca, isso fala que o homem muitas vezes é soberbo, é altivo. Ele fala, eu vou fazer isso ou aquilo, mas é do Senhor que vem a resposta da boca. O ensinamento de Provérbios 16 é que devemos começar os nossos planos, a nossa vida, colocando Deus em primeiro lugar. Em Provérbios, no capítulo 1, no versículo 7, está escrito que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O princípio da sabedoria é o começo de uma vida inteligente, o começo de decisões acertadas. É com o temor ao Senhor. E o temor ao Senhor significa o respeito extremo ao Senhor. A palavra temor tem dois significados. Pode significar ter muito medo e pode significar ter muito respeito, ter reverência, ter consideração. Quando nós falamos que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, quer dizer ter esse respeito alto por Deus. Isso está escrito em Provérbios, no capítulo 1. O capítulo 1, que inaugura aqui o livro de Provérbios, fala: se você quer ter uma vida correta, acertada, de sucesso, de felicidade, comece com o temor ao Senhor. E o capítulo 16, seguindo na linha de Provérbios, fala: faça planos apresentando-os a Deus, porque é Deus que vai trazer a resposta da boca, é Ele que vai dizer sim, ou Ele vai dizer não, dependendo daquilo que você quer. Por isso, quando você alinha o seu projeto com Deus, você tem êxito. Lá em Provérbios, no capítulo 3, está escrito, veja aqui na tela no versículo 5, aqui estamos em Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não te apoies no teu próprio entendimento. Versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Talvez alguma coisa não deu certo, mas se você reconhecer a Deus, até nesse caminho que até agora não deu certo, Ele pode endireitar as tuas veredas. Veja que aqui em Provérbios, no capítulo 3, fala que se você confiar no Senhor, não se apoiar no seu próprio entendimento e reconhecê-lo em todos os teus caminhos, Ele vai endireitar as tuas veredas. E aqui no versículo 16 está escrito que quando você está com Deus, você tem a verdadeira sabedoria. E a sabedoria tem, veja o versículo 16, aumento de dias na sua mão direita, e na sua esquerda existem as riquezas e a honra. Então, Provérbios capítulo 3 fala que se você confiar no Senhor, se você reconhecê-lo em todos os teus caminhos, ele vai endireitar aquilo que não está dando certo. E você recebe aumento de dias, você recebe longevidade e você recebe riquezas e honra. As riquezas aqui fala a respeito não só de dinheiro, mas as riquezas da alegria, do sucesso, da felicidade, da realização, da concretização dos seus planos, dos seus projetos. Essas riquezas
pode ser um casamento que você começou e que de repente agora, por alguma razão, está precisando de uma mudança, de uma transformação. A felicidade no seu casamento passa pela sabedoria. Provérbios capítulo 5 fala a respeito de dar valor ao seu marido, de dar valor à sua esposa. Veja que Provérbios, aqui no capítulo 5, fala, aqui no versículo 15, bebe água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Esse versículo aqui de Provérbios capítulo 5 está dizendo: não fique olhando para a mulher estranha, para a mulher do próximo. A mulher estranha é a mulher que pode ser uma vizinha, pode ser uma colega de trabalho, pode ser uma conhecida que sempre aparece próximo ao local em que você trabalha ou ao local da sua vizinhança. E aqui em Provérbios 5 é um capítulo que fala sobre ficar longe da pessoa estranha ao seu casamento. E o versículo 15 fala: bebe água da tua cisterna e das correntes do teu poço, dizendo: respeite e desfrute da pessoa que você tem na sua casa. Veja que o versículo 16 fala: derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas. 17. Sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Versículo 18. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Esse versículo também se aplica para você que é mulher. Alegre-se com o homem da sua mocidade, alegre-se com a pessoa com quem você casou. Nesses tempos, temos ouvido de muitos casais, de pessoas com 50, 60 anos, que viveram uma vida inteira juntos, educaram os seus filhos, estão com os seus netos e que estão se divorciando. Pessoas que estão dizendo: eu não tolero mais você. É um momento de pensar que a palavra orienta a fazer uma nova história, a ver o outro novamente com o amor de Cristo, com o amor de Deus, com paciência, respeito, consideração. Deus, ele usou o apóstolo Paulo para ensinar o que é o amor. Muitas vezes nós estamos olhando para os defeitos das pessoas. Talvez você esteja olhando para os defeitos do seu marido, da sua esposa, mas veja aqui essa carta que Paulo escreveu, sendo usado por Deus para os coríntios. Ele escreveu 2 cartas para os coríntios. Essa é a primeira carta, e aqui no capítulo 13 ele disse: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como sino que tine. Em outras palavras, se você falar todas as línguas, mas se você não ama, você é apenas alguém que faz muito barulho. Versículo 2. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. O versículo 2 está dizendo: não adianta você dizer que já fez tanto esforço. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz isso e aquilo. Tudo o que você faz, se você tiver fé,
para dizer para uma montanha: sai daqui e vai para lá. Se você tiver essa fé de fazer isso, mas se você não tiver amor, tudo o que você fez não tem nenhum valor. Versículo 3: E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna ou toda a minha riqueza para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Versículo 4 fala que o amor é sofredor e é benigno. Significa que o amor tem paciência, o amor respeita, o amor considera o outro. Você viveu uma vida com o seu marido, com a sua esposa, e agora você vai deixar tudo de lado e vai deixar de ver com bons olhos, com benignidade, com o bem, o seu marido e a sua esposa? Pense a respeito disso, você que está casado, que está casada e que está talvez pensando que tomou uma decisão errada. Nós estamos falando de Provérbios 16, que fala sobre planos. Tire da sua cabeça qualquer plano de adultério, que nós acabamos de ler ali Provérbios 5. Tire da sua cabeça qualquer pensamento em relação a sair com aquela colega de trabalho, com a vizinha, com o vizinho, com o colega de trabalho. Isso é uma ilusão. Muitas vezes, nós, nas nossas fraquezas, porque alguma coisa não vai bem, pensamos que um relacionamento fugaz, passageiro, vai resolver tudo. Não vai. Vai mergulhar você na lama. Quando o seu marido, quando a sua esposa, quando você tiver que falar a respeito desse assunto, você vai trazer dor, sofrimento para dentro da sua casa, para os seus filhos, para o seu relacionamento. Então, o amor é sofredor. O amor, ele tem a paciência. Provérbios, capítulo 5, fala: não fique olhando para a mulher quando ela parece muito atraente, porque no final o seu fim é amargoso. Continuando aqui em 1 Coríntios 13, o amor é sofredor, é benigno, faz o bem. Por que fazer o mal em relação ao seu marido, em relação à sua esposa? Por que se deixar levar por um relacionamento passageiro? Agora, prosseguindo aqui no versículo 4, o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Talvez você está aí dizendo: casei com essa mulher aí, não serviu para nada. Talvez você esteja dizendo: casei com esse homem aí e ele ficou em nada. Porque eu estudei, eu cresci. Nesse tempo que nós estamos vivendo, muitas mulheres têm estudado, têm crescido na carreira e muitas estão dizendo assim: esse cara aí não estudou, ficou imprestável. Também tem homens que casaram e cresceram nas suas carreiras e depois abandonaram a sua esposa. Mas o amor, ele não se ensoberbece. A pessoa não fica arrogante, soberba, achando que é superior, que é superiora em relação à sua esposa, em relação ao seu marido. O amor, ele pega na mão do cônjuge, do marido, da esposa e fala: agora é a sua vez. Vamos crescer juntos. Vamos nos aplicar juntos. E isso nos traz um direcionamento. Você que é homem, você que é mulher, você que está casado, você que está casada. Procure acompanhar o crescimento do seu marido, da sua esposa. Não fique para trás. Para que vocês tenham os mesmos assuntos, os mesmos diálogos, para que vocês possam seguir no mesmo passo. Se você se afastar muito
do crescimento do seu marido ou da sua esposa, você pode não ter mais o que conversar com ele, com ela. Agora o versículo 5, não se porta com indecência. É uma indecência a pessoa abandonar o seu marido e a sua esposa, não tendo paciência, sendo desrespeitoso, desrespeitosa. Veja o versículo 5, não busca os seus interesses. A pessoa que ama, ela assume o compromisso de ajudar, de cuidar, de andar uma vida junto, uma vida com essa pessoa com quem se casou. Não se irrita, não suspeita mal. Versículo 6, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tirando a agressão e a violência verbal ou física, que você não deve tolerar, mas você deve pontuar para o agressor ou para a agressora. Na maioria dos casos é agressor. Tirando essa situação que deve ser tratada com justiça e com muita atenção, até para o cuidado da sua vida, você que é mulher, você não tem a obrigação de ficar com uma pessoa que desrespeita você, com uma pessoa que agride você, com uma pessoa que violenta você. Você deve deixar esse relacionamento. Se você está em uma igreja e você ouviu alguma palavra de algum pastor que disse a você que você tem que ficar até o final, mesmo sendo agredida, mesmo sendo violentada, esqueça essa palavra. Deus não chamou você para passar por essas situações. Entrando aqui na carta de Efésios, no capítulo 5, veja aqui o que está escrito no versículo 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 26, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. 27, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A palavra santo significa separado. Santificar significa que Cristo cuida da igreja e a separa para ele mesmo. Veja o 27. Ele santifica a igreja, o 27, para a apresentar a si mesmo como uma igreja gloriosa. Ele separa e cuida da igreja para que a igreja seja dele, com glória, sem mácula, sem nem ruga, nem coisa semelhante, ou seja, sem nenhuma mancha, sem nenhuma ruga, mas santa e irrepreensível. Versículo 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. O 29, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. 30, porque somos membros do seu corpo. Então a palavra fala que o dever do marido é cuidar da esposa. Então, se o marido não está cuidando da esposa, ele quebrou a palavra de Deus. Ele descumpriu a palavra de Deus. Ele quebrou o pacto. E por essa razão, sendo o dever do marido cuidar da esposa dessa forma, se você, mulher, está passando por alguma situação e começou o ano, nós estamos falando de planos, e você está aí porque, de repente, o seu líder religioso disse: se você divorciar, você perde a salvação, deixe de lado essa palavra. Eu estou colocando aqui na tela Efésios capítulo 5 para que você veja que o marido que
violenta a esposa, agride ela, não trata ela como está na palavra, ali já não há mais um casamento. O amor por esse homem deve ser o amor de Cristo, que ele receba o resgate do Espírito Santo, que ele receba a recuperação da sua alma. Mas a sua vida deve ser entregue a Deus. Você, mulher, deve dizer: Deus, o Senhor sabe que a minha vida é do Senhor. E agora eu entrego esse homem na sua mão. Ore, ao invés de ficar com mágoa, raiva, ou ficar sofrendo as agressões de maneira injusta, procure atendimento, procure um lugar onde você possa estar em segurança. Voltando aqui para Provérbios 16, lendo agora o versículo 6. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Pelo temor do Senhor, pelo respeito extremo a Deus, os homens se desviam do mal. Por aquele que ama e respeita a Deus, ele vai se desviar do mal. Versículo 7. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Quando você anda tão corretamente com Deus, você perdoa as pessoas, você ama as pessoas, você trata bem as pessoas, até os seus inimigos vão olhar para você e vão dizer: não tem porquê desejar o mal dessa pessoa. Essa pessoa é tão boa, ela faz as coisas tão certas. Até quando a gente faz uma coisa errada, a pessoa trata a gente bem, que não tem. Essa pessoa é uma pessoa que eu não desejo o mal dela. O versículo 7 diz isso. Versículo 8. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. Deus ama a justiça. Faça as coisas de forma honesta. Você vai ter pouco, mas vai ter segurança. Agora, se você tem uma abundância de colheita, tem muito, mas com injustiça, você de repente é descoberto. Todos os dias você vê no noticiário pessoas que corromperam, enganaram, trapacearam e estão sendo processados pela justiça e perdem tudo que conquistaram com a corrupção, com o furto, com o engano, com a mentira, com a trapaça. Versículo 9. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Mais um versículo que diz que o coração do homem fica fazendo planos, fica pensando, mas é o Senhor, no final de tudo, que dirige os passos. Se você segue o seu coração com a sua arrogância, com a sua soberba, pensando que vai dar certo, pensando em você próprio, com seus próprios pensamentos, você vai, muitas vezes, tropeçar. Agora, se você confia no Senhor, o Senhor vai dirigir os seus passos e vai mostrar, mesmo nas situações difíceis, como que você faz para vencer e continuar. Versículo 10. A adivinhação se acha nos lábios do rei. Em juízo ele não prevaricará a sua boca. O versículo 10 está dizendo que se você for colocado diante de uma autoridade, o rei é uma autoridade, ele, para que você seja julgado por alguma razão, ele vai encontrar aquilo que está errado. Em juízo não prevaricará a sua boca. O que é prevaricar? Prevaricar é uma palavra que se aplica muito para os funcionários públicos. É quando um guarda de trânsito, ele descobre, ele identifica um infrator que está dirigindo em alta velocidade e ele não aplica a multa. Prevaricar é não fazer o que tem que ser feito de acordo com a lei. Então, o versículo 10, quando ele fala adivinhação se acha nos lábios do rei, ele está dizendo, você pode achar que ninguém vai descobrir as coisas erradas que você fez. Mas se um processo começa diante de uma autoridade,
você acaba se surpreendendo com tudo que vão descobrir a respeito das coisas erradas que você fez. Não faça coisas erradas, porque você pode ser descoberto. E tudo que você pensou que nunca iam descobrir será descoberto. E em juízo não prevaricará a sua boca. Na hora que você for colocado no julgamento, aquele que julga não vai deixar de aplicar a justiça. O versículo 10 está dizendo: não pense que você é muito esperto. Muitas pessoas pensavam que eram muito espertas e foram pegas. Versículo 11. O peso e a balança justa, aqui para terminar o versículo 10. Basta olhar as notícias que estão correndo hoje, dia 16 de janeiro de 2026. E você vê que várias e várias pessoas que fizeram várias trapaças e enganos estão sendo processadas e respondendo a processos porque praticaram a injustiça. Talvez você pense aqui, mas também tem muitas pessoas corruptas que não estão sendo condenadas. Você tem a visão parcial. Você está vendo o que é provisório. Deus tem o momento certo de aplicar a justiça dele sobre cada pessoa. Nunca faça o seu julgamento limitado, restrito e provisório. A palavra de Deus nunca erra e ela nunca falha. Aquilo que ainda não aconteceu hoje, tenha certeza, tem o tempo certo de Deus para acontecer. Versículo 11. O peso e a balança justa são do Senhor. Obra sua são todas as pedras da bolsa. Então o versículo 11 está dizendo que Deus é o dono da justiça. Ele quer que você siga na justiça. Versículo 12. Quando a segunda parte fala obra sua são todas as pedras da bolsa, essa segunda parte significa se você pegar várias pedras, colocar em uma bolsa, tudo aquilo que existe ali foi criado por Deus. Essa segunda parte está dizendo para nós o seguinte: Deus criou todas as coisas. Então o versículo 11 diz: o peso e a balança justa são do Senhor. Deus ama a verdade. Tudo que existe, tudo que foi criado, onde quer que você pegue, aonde você ajunte, foi Deus que criou. Não tem como escapar da justiça dele. É isso que o versículo 11 está dizendo. Obras suas são todas as pedras da bolsa, os mínimos detalhes, a areia da praia, cada grãozinho ali foi Deus que criou. Deus significa o quê? Não tem como escapar da justiça de Deus. Faça a coisa correta, porque o peso e a balança justa são do Senhor. Obra sua são todas as pedras da bolsa. Tudo está no controle dele. Versículo 12. A abominação é para os reis o praticarem a impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. Esse versículo 12 está dizendo é abominável, é detestável fazer uma coisa errada, praticar o mal, a impiedade, porque é com a justiça que se estabelece o trono. E nesse versículo 12, nós podemos interpretar o seguinte: se você quer ter o governo, quer ter o controle a respeito da sua vida e reinar na sua vida, porque os reis, quando você lê Provérbios, você tem que ler Provérbios, quando você lê a palavra rei, você tem que ler de duas formas. Primeiro, o rei em Provérbios pode simbolizar uma autoridade, uma pessoa que tem poder, uma pessoa que governa, mas tem alguns contextos de Provérbios que você lê o rei como você. Nós somos reis. Eu sou rei quando eu decido, por exemplo, se eu como ou se eu bebo
alguma coisa. Muitas pessoas colocando isso para a nossa vida. As pessoas ficam com problemas com diabetes, por exemplo. Mas quem foi que bebeu muito refrigerante, comeu muito doce, não cuidou do açúcar, não cuidou da sua própria saúde e chegou nesse estado, nessa condição? A própria pessoa. Então, quem decidiu trair o marido, trair a esposa? A própria pessoa. Ela não reinou sobre os seus desejos, mas ela agiu como um escravo. Então, lendo nessa perspectiva o versículo 12, abominação é para os reis o praticarem a impiedade. Se você, que é a rainha da sua vida, se você, que é o rei da sua vida, não se domina e se entrega para o mal, para o adultério, para a bebedice, para a droga, ou para mentira, para infidelidade, para traição, para sonegação de imposto, você que é empresário, você que é empresária, ou para não fazer, para fazer o mal, isso é abominação para a sua vida. É detestável para você mesmo, para você mesma, porque com justiça se estabelece o trono. Com justiça, sendo fiel, sendo honesto, sendo verdadeiro, que você estabelece o seu trono. Que você tenha uma vida de paz, que você tenha uma vida em que você fica de cabeça erguida, em que você diz: eu governo bem a minha vida. Eu cuido da minha vida como rei, eu cuido da minha vida muito bem. Então veja o versículo 12 dessa forma: a abominação é para os reis o praticarem a impiedade, ou praticarem o mal, porque é com a justiça que você estabelece o teu trono. Versículo 13: os lábios de justiça são o contentamento dos reis, e eles amarão o que fala coisas retas. Esse versículo 13 também aplique dessa forma. Aceite as pessoas que falam a verdade. E esse versículo 13 também tem aplicação diante dos reis como autoridades. Eles recebem bem os que dizem a verdade. Agora o versículo 14. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. Aqui no versículo 14, o rei aqui é uma autoridade. Pode ser o patrão, o líder, o chefe, o supervisor, o encarregado. O furor do rei é como um mensageiro da morte. Quando você desrespeita, desonra o seu chefe, o seu superior, o furor dele é um mensageiro da morte. Traz uma notícia ruim, a demissão, o corte, a advertência, a suspensão. Mas o homem sábio o apaziguará. Aquele que é sábio vai tratar com respeito, com consideração os seus superiores. Versículo 15. Na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência como a nuvem de chuva serôdia. Então aqui o versículo 15 vai na mesma linha. Na luz do rosto do rei, quando o rei, o chefe, o superior, o patrão, o encarregado está com o rosto alegre, quando ele está feliz, está a vida. E a sua benevolência, quando ele faz o bem, é como a nuvem de chuva serôdia. A chuva serôdia, existem duas chuvas. A chuva temporã, que é aquela chuva que todo mundo sabe que aquele tempo é o tempo da chuva. E a chuva serôdia é aquela chuva inesperada. Então, de repente está muito quente, muito quente, e de repente vem aquela chuva que ninguém esperava e aquela chuva traz alívio. Isso significa que na luz do rosto do rei está a vida e a sua benevolência é como a nuvem de chuva serôdia. A promoção inesperada, o aumento do salário inesperado, a sua benevolência é como a nuvem de chuva serôdia. É como uma surpresa, é algo que você recebe de maneira inesperada. O versículo 15 fala: na luz do rosto do rei está a vida. Se você agrada, se você faz a coisa certa, se você faz a coisa correta diante do seu superior, ali está a vida. E a benevolência dele vai trazer uma surpresa, algo que você não esperava,
mas que vai vir sobre você. Esse versículo 15, ele não incentiva a bajulação. Uma coisa é você tratar bem o seu superior, com respeito, com consideração, com justiça, fazendo a coisa certa. Outra coisa é a bajulação. Aquela pessoa que no coração desrespeita o seu superior, fala mal dele pelas costas, mas na frente fala: "Oi, chefinho. Oi, chefinha." Não tem aquela pessoa que é o bajulador, que é o hipócrita. Provérbios, no capítulo 26, fala a respeito disso. Condena a bajulação. Respeite o seu superior como o seu chefe, o seu patrão, a pessoa que é superior, que ocupa um cargo superior ao seu, com justiça. Versículo 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Versículo 17. O 16 fala que é melhor você ter sabedoria do que dinheiro. Com a sabedoria você consegue o dinheiro. Muitas pessoas têm muito dinheiro, mas vivem infelizes porque não têm a sabedoria. A sabedoria vale mais do que o dinheiro. Versículo 17. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Versículo 19. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Então aqui o versículo 18 e o 19, os dois juntos, falam que a soberba antecede a ruína. A soberba precede a ruína porque o soberbo, ele se acha superior aos outros, ele desrespeita os outros, ele acha que ele sabe mais, que ele é melhor, que ele é mais bonito, que é mais inteligente, que tem o melhor carro, que tem a melhor casa, que tem a mulher mais bonita, que tem... E os outros não valem nada, são inferiores, são menores, não entendem de nada, fazem tudo errado. Ninguém gosta de pessoas que agem dessa forma, desrespeitando os outros. Então, e o soberbo, ele não pede conselho. Muitas vezes ele não vê os perigos da vida, mas aquele que é humilde, que respeita o próximo, ele é respeitado, ele é considerado, e quando ele vai tropeçar, as pessoas à volta dizem: olha ali, tem uma pedra no caminho, não vá por ali. Por isso, a humildade é a sabedoria, a soberba é a tolice. Por isso que o 19 fala: melhor é ser humilde de espírito com os mansos. Quem são os mansos? Aqueles que são tranquilos, aqueles que honram, respeitam as pessoas, que não ficam querendo ser superior aos outros, querendo diminuir os outros, do que repartir o despojo com os soberbos. Versículo 20, o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem. Veja o 20, o que atenta, o que presta atenção, prudentemente, com atenção, com cuidado, para a palavra achará o bem. E o que confia no Senhor será bem-aventurado. Bem-aventurado significa bem-sucedido. O que confia no Senhor será bem-sucedido. Versículo, então, preste muita atenção na palavra de Deus, e prestar atenção aqui está no sentido de colocar em prática. Preste atenção e aplique. 21. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. 22. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. Estultícia se quer dizer tolice. Então, o entendimento para quem o possui é uma fonte de vida. Quem tem entendimento a respeito das coisas tem uma fonte de vida. Porque aquele que tem entendimento a respeito das coisas da vida toma as decisões certas. Agora, a instrução dos tolos, os tolos, eles se alimentam de estultícia, de suas tolices. Aqui no versículo 22, vamos lembrar da leitura de Provérbios 9. Nós falamos em Provérbios 9 que a pessoa que tem sabedoria, ela busca instrução, ela busca informação a respeito de tudo. Ela tem curiosidade.
Nessa busca de informação, de ter curiosidade, ela adquire conhecimento. Com o conhecimento, quando ela tem dúvidas, ela conversa com pessoas experientes naquele assunto e ela recebe conselhos. Com os conselhos, a pessoa usa a sua inteligência para processar, raciocinar sobre todas as informações, os conhecimentos e os conselhos que ela recebeu, e aí ela adquire e usa a sua inteligência, e aí ela adquire o entendimento. Quando ela tem o entendimento a respeito daquele assunto, ela sabe decidir bem. A capacidade de decidir bem é o discernimento. E quem tem discernimento pode ter prudência. A prudência é a mais alta capacidade da sabedoria. É quando você tem 2 ou 3 opções e você escolhe a opção certa. Um exemplo é comer uma feijoada. Comer uma feijoada é bom, mas se é no almoço do sábado ou do domingo, mas à meia-noite, você não come uma feijoada. Um outro exemplo de prudência é: você está dirigindo o seu veículo, o sinal fica amarelo. Você pode passar ou parar. Tudo vai depender da distância que você está. Então, prudência é a capacidade de escolher entre 2 ou 3 opções qual é a melhor solução. O versículo 22 fala que o entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida. Quem tem entendimento tem uma fonte de vida. Mas a instrução dos tolos é a sua estultícia, a sua tolice. Estultícia significa tolice. 23. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta a doutrina aos seus lábios. O 23 diz: quem é sábio, ele procura aumentar no conhecimento, para ele ter mais coisas sábias para dizer. Então ele instrui a própria boca e ele acrescenta doutrina aos seus lábios. 24. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. O versículo 24 fala que as nossas palavras devem ser palavras suaves, devem ser palavras com amor, com carinho, com respeito, com consideração. Até para corrigir alguém, você deve encontrar o tom certo, a hora certa para dizer. Nós falamos sobre isso em Provérbios capítulo 15. Ontem nós falamos sobre o poder da palavra, que Provérbios 15 fala sobre isso. Versículo 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Já comentamos esse versículo. Versículo 26. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o instiga. Esse versículo 26, ele mostra que o trabalhador, aquele que se preocupa apenas com o dia a dia, ele trabalha apenas para ele próprio, porque a sua boca o instiga. O trabalhador, ele só trabalha quando ele sente fome. Ele só trabalha porque ele tem fome. A sua boca o instiga, a sua boca faz com que ele vá trabalhar. O versículo 26 está dizendo que existe um tipo de pessoa que só trabalha porque precisa comer. E o versículo 26 está nos ensinando uma coisa: tenha planos para que você seja uma pessoa útil para outros. Ao invés de você pensar só no seu próprio umbigo, de pensar só em, eu vou trabalhar porque eu preciso comer, pense como eu posso servir as pessoas. Quando eu penso como eu posso servir as pessoas, eu posso prosperar. Perceba que quando uma pessoa diz: eu quero trabalhar com moda, fazendo que as pessoas fiquem bem, fazendo que elas se vistam bem, fazendo que elas aumentem a sua autoestima, que elas fiquem alegres com as roupas que elas estão vestindo. Eu estou pensando em servir as pessoas. Quando eu penso em servir as pessoas e começo a trabalhar com esse negócio e começo a ajudar as pessoas, eu estou pensando nas pessoas. E vendendo, eu enriqueço. As pessoas vão trabalhando. Quanto mais você se preocupa
com o próximo, com o bem-estar do próximo e fazer o melhor para atender mais pessoas, mais aquelas pessoas que veem a qualidade do que você faz vão querer comprar de você. E você não vai precisar pensar no seu próprio umbigo. Você não vai se preocupar com a fome. Você vai atender tantas pessoas que você vai prosperar e você vai enriquecer, que Deus vai honrar o seu amor ao próximo, trazendo a prosperidade para a sua vida. Agora leia de volta o versículo 26. O trabalhador, aquele que só pensa em si mesmo, eu só quero trabalhar e ganhar o meu dinheiro para que eu possa pagar as minhas contas e resolver o meu problema. O trabalhador trabalha para si mesmo. Ele só trabalha para ele, porque a sua boca o instiga, porque ele está preocupado com as coisas do próprio umbigo, da própria vida dele. Então o trabalhador, ele vai ficar sempre nessa dimensão, na dimensão de pensar a respeito dele ter os direitos dele conseguir o que é dele. E com isso, ele não prospera. Mas quem pensa em como eu posso servir mais pessoas, ele prospera. Versículo 27. O homem vão cava o mal, e nos seus lábios se acha como que um fogo ardente. Então o homem mau ele cava o mal, na boca dele só tem o mal. 28. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. 29. O homem violento persuade o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Versículo 30. Fecha os olhos para imaginar perversidades, mordendo os lábios e efetua o mal. O 30, ele tem que ser lido junto com o 29. O homem violento persuade, ou seja, ele convence o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Versículo 30. Ele fecha os olhos para imaginar perversidades. Ele fecha os olhos para pensar naquilo que é mal. E quando ele morde os lábios, ele efetua o mal. Então o 29 e o 30 estão dizendo que o homem violento, ele pensa no mal, ele fecha os olhos, pensa como que vai fazer o mal, e quando ele morde a boca, ele vai praticar o mal. O 31. Coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Cãs são as marcas da idade. Então o versículo 31 diz que os idosos carregam uma coroa de honra, achando-se elas no caminho da justiça. Existe uma condição para que a idade seja coroada de honra. O versículo 31 está dizendo assim para nós: se você andar no caminho da justiça, quando você for mais velho, você vai ter uma coroa de honra. Vão lembrar de você como uma pessoa que sempre foi justa. Vão ter uma boa lembrança de você. Coroa de honra são as cãs, as marcas da idade, achando-se elas no caminho da justiça. Se você andou no caminho da justiça, essas marcas da idade, elas trazem uma coroa de honra. Vão lembrar de você dizendo que você sempre fez a coisa certa. Versículo 32. Porque aqueles que andam no caminho da injustiça não vão ter uma coroa de honra com as marcas da idade. Porque os velhos, os desonestos, eles também envelhecem. E eles também serão lembrados como pessoas desonradas. Mas coroa de honra são as marcas da idade, as cãs, quando essas marcas se acham no caminho da justiça. 32. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. O 32. Melhor é o longânimo. Longânimo é o que tem longo ânimo, é o que tem paciência. Melhor é aquele que tem paciência do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Por que o versículo 32 fala que o que tem paciência é melhor do que o valente? E que o que governa o seu espírito, o que tem domínio próprio, o que consegue dominar
a sua vontade, quanto ao que come, quanto ao que bebe, quanto ao que assiste, quanto ao que fala. Quem tem governo, quem reina na sua vida, tem domínio próprio, quem governa, aquele que governa o seu espírito é melhor do que aquele que toma uma cidade, porque quem toma uma cidade pode chegar numa cidade com instrumentos de guerra e matar todo mundo. Mas uma pessoa que tem paciência é melhor do que o valente, porque a pessoa que tem paciência, ela pode criar uma estratégia e conseguir prender só aquele que pratica o mal e poupar a vida de toda uma nação. Então, aquele que tem paciência, ele consegue resolver o problema sem maiores danos. Mas aquele que é valente, ele pode trazer muitos danos, muitos prejuízos, porque ele não calcula as coisas com estratégia. E agora o 33. É como um exemplo. O valente, ele pode usar um canhão para matar um mosquito. Porque ele fala, está aqui o mosquito atrapalhando, então vamos usar o canhão. Mas o que tem paciência, ele pode usar só um dedo e dizer, se você esperasse aqui um pouco, até o mosquito pousar aqui na parede ou aqui em algum lugar, você pode matá-los de maneira simples. E o versículo 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. O versículo 33 está dizendo que a sorte é uma coisa do acaso, mas só que não é tão acaso assim. O Senhor é que decide quem é que vai receber a sorte. E Deus sempre decide dar a sorte para aquele que está fazendo a sua parte. Aquele que faz a sua parte, que entrega a sua vida ao Senhor e segue no caminho dele, que recebe a sorte. Agora eu quero fazer um convite a você que ainda não aceitou a Jesus, para que você comece a ter um novo plano. Falamos hoje de Provérbios 16 sobre os planos. Que você faça hoje a oração de confissão que está aqui na tela. Nessa oração de confissão, você vai confessar que você acredita que Jesus é o Filho de Deus e que você vai recebê-lo como seu único Senhor e Salvador, que ele salva você dos seus pecados e que você quer receber o Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. É esse Espírito que faz você vencer os desafios e confiar mais em Deus. Quando você estiver na dúvida, na insegurança, na incerteza, sem saber uma direção, o Espírito Santo vai levar você para encontrar as respostas que Deus tem para a sua vida através da palavra de Deus. É o Espírito Santo que guia e orienta. E você vai pedir nessa oração para que o seu nome fique escrito no livro da vida. O livro da vida é o livro que anota o nome de todos os que fazem essa oração, que recebem Jesus. A Bíblia fala em Apocalipse, no capítulo 20, que haverá um dia em que todos comparecerão no tribunal de Deus. E diz lá que os que estiverem com o nome escrito no livro da vida, porque receberam Jesus, entrarão diretamente para o céu. Então faça essa oração comigo agora, a oração de confissão. Número 1, diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Número 2, perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E número 3, escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você confessou Jesus e tudo isso que está escrito aqui na tela já se cumpriu na sua vida. Você recebeu ele como único Senhor e Salvador. Número 2, ele perdoou os seus pecados e você recebeu o Espírito Santo agora. E é o Espírito Santo que está em você agora
que vai te guiar e ajudar você a chegar ao céu. E número 3, o seu nome agora foi escrito no livro da vida. Se você partir a qualquer momento, você estará com ele. Procure uma igreja, se você não frequenta nenhuma, que pregue que todas as orações devem ser dedicadas exclusivamente a Jesus. Se você tem algum anjo, santo, imagem ou amuleto na sua casa, que você reza, ora para essas coisas, para esses objetos, embale, coloque fora da sua casa, porque você não precisa mais disso. Você recebeu com essa oração o próprio Espírito Santo, o que é o Espírito de Deus em você. Ele está em você. Ele vai falar com você quando você orar. Ele vai colocar um aperto no seu coração quando o caminho estiver errado. E quando você falar com ele sobre as suas causas, ele vai mostrar os caminhos. Ele vai dizer a você: continue por aqui, faça isso aqui, veja o que essa pessoa está dizendo. Você vai sentir o toque do Espírito Santo revelando a você o caminho certo e mostrando a direção para a sua vida. Vamos fazer a oração final. Te agradecemos, Deus, pela leitura de Provérbios 16, que o Senhor venha abençoar os casamentos, removendo todo o mal, e que o Senhor venha abençoar os planos de cada filho e cada filha do Senhor, para que esse ano seja alinhado à sua vontade e aos seus projetos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você ouviu essa palavra e não assistiu o vídeo sobre o devocional de hoje, acesse a mensagem de hoje, que fala sobre... É uma meditação no livro Café com Deus Pai. A mensagem de hoje é: deixe a mentalidade de escravo. Eu vou deixar aqui essa mensagem no canto superior direito. No canto superior esquerdo, eu vou deixar uma playlist. A playlist que tem o livro Uma Vida com Propósito. O que é uma playlist, para você que não sabe? Você clica no link e vai aparecer todos os vídeos que falam sobre aquele assunto. Você vai clicar ali no canto superior esquerdo, vai abrir Uma Vida com Propósito, vai abrir 40 vídeos, na ordem. Você pode escutar um vídeo por dia, durante os próximos 40 dias. Esse livro, Uma Vida com Propósito, fala sobre o propósito de Deus na nossa vida. Nesse livro você vai receber respostas que talvez você não encontrou até agora, sobre qual o propósito de Deus para a minha vida. Então eu vou deixar aqui no canto superior esquerdo o link. Vai estar escrito ali, Uma Vida com Propósito. No canto superior direito eu vou deixar o devocional de hoje, 16 de janeiro de 2026. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém, amém.